Bom dia, alunos do segundo ano de filosofia, tudo bom? Estamos aqui dando continuidade a mais uma aula de filosofia do nosso curso. Quero aqui já mostrar para vocês que nós estamos na página 26 da apostila, que traz aí como um título, né? Organização do pensar, ou seja, como temos que organizar o nosso pensamento. E dentro deste campo do organizar a pensar, nós temos aí cinco vertentes só para nós aprendermos a organizar o nosso pensamento, ok? Então, a primeira vertente que vem aí chama-se dedução. Dedução. O que é dedução? É um raciocínio que vai do geral para o particular. Isso é um raciocínio lógico, né? Que vai do geral para o particular. Aí eu vou dar um exemplo aí para vocês. Todos os homens são mortais. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. O que eu fiz aí? Eu generalizei quando disse todos. Todos os homens são mortais. Eu estou generalizando e cheguei a uma conclusão verdadeira. Porque todos os homens são mortais. Sócrates, ele é homem. Se Sócrates, ele é homem, logo Sócrates é mortal. Então, nessa vertente, é um pensamento lógico verdadeiro. Então, se dá o nome de dedução, ok? Agora, temos a segunda vertente, que é a indução. A indução nada mais é do que o contrário da dedução. Então, quando nós invertemos a dedução, nós vamos ter a indução. Então, nós vamos a inverter, ok? Então, dentro do campo da indução, o que é? A indução é o raciocínio lógico que nós temos, que vai do particular para o geral, que vai do particular para o global. Então, nós vamos a inverter aí essa dedução para uma indução. Então, na indução vai ficar assim: Sócrates é mortal. Sócrates é homem. Logo, todos os homens são mortais. Então, eu usei agora Sócrates. Eu comecei com Sócrates, eu comecei com o individual e terminei no geral. Quando eu terminei no geral, eu terminei todos os homens são mortais. Na dedução, eu comecei já do geral. Todos os homens são mortais. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Então a dedução é um raciocínio lógico que eu estou partindo do geral de todos para chegar em um, que é o singular, o individual. Na indução, eu inverto. Eu vou partir do um, que é o individual, que é o singular, para atingir o geral, o global, o todos. Ok? Terceira vertente da organização do pensar é a análise. Chama-se análise. E o que é análise? Compõe-se de elementos que não podem ser diferenciados. Em uma análise de processos de diferenciação. O que quer dizer isso? Quando eu estou fazendo uma análise, eu não posso diferenciar, eu não posso confundir o meu objeto de pesquisa. Por exemplo, o conceito casa, o termo casa. Casa eu posso pensar na casa do verbo casar, ok? Eu posso pensar na casa de botão, casar o botão, né? Que é um linguajar de costureiros, de costureiras, né? E também eu posso usar o substantivo casa, que é moradia, que é habitação. Então, quando eu faço a minha análise, eu tenho que saber qual modelo eu tenho que escolher, do que eu estou falando, do que eu estou pesquisando. Desses três, eu tenho que pesquisar um. Se eu, por exemplo, estou falando sobre casa, habitação, eu tenho que descartar casa, que é de botão, e casa aí no verbo casar. Se eu estiver falando do verbo casar, eu tenho que descartar o do botão, casa de botão, e descartar o substantivo casa de habitação. Então, em uma análise, eu tenho que defender e tenho que procurar o que eu quero falar nessa análise, o que eu quero defender, o que eu quero investigar, aonde eu quero chegar. Então, eu tenho que fazer essa análise e saber corretamente o que eu vou pesquisar, o que eu vou investigar. Pode haver vários
vários modelos iguais, vários pensamentos iguais, mas eu tenho que destacar um que eu não posso me confundir com os demais, ok? Então, se eu estou falando sobre casa de habitação, eu tenho que defender todo o meu pensamento, toda a minha investigação tem que girar em torno dessa casa, habitação, moradia, beleza? Síntese, né? O quarto vertente é a síntese. O que é a síntese? A síntese, ela é mais do que um resumo, né? Muito mais do que um resumo. A síntese é uma frase que eu esclareço tudo aquilo que eu quero falar. Por exemplo, Lavoisier dizia assim: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então ele fez uma síntese da natureza e nessa frase ele já englobou tudo que ele queria falar. Como também o rei Felipe, não, o rei Luís XV da França, o rei Luís XV, ele tem uma frase dizendo assim: o Estado sou eu. Ele fez uma síntese do Estado. E fazendo uma síntese do Estado, já quis dizer tudo o que ele queria do Estado, que era ele era responsável pelo Estado. Heráclito de Éfeso, um grande filósofo pré-socrático, ele dizia o seguinte: tudo flui. E queria dizer o seguinte nessa síntese, que todas as coisas da natureza se movimentam, flui, se movimentam. Ok? Então isso são sínteses. E por último, analogia. O que é uma analogia? Analogia é uma comparação. Uma comparação que eu faço de uma coisa a uma outra coisa. Por exemplo, eu faço uma comparação do planeta Terra, que está girando em torno do Sol, juntamente com os outros planetas. Ou seja, todos esses planetas estão em órbita, em volta do Sol. Aí eu faço uma comparação com o átomo. O átomo, o núcleo do átomo é prótons e nêutrons, mas em volta dos prótons e nêutrons eu tenho os elétrons girando. Da mesma forma que os elétrons estão girando em torno do átomo, da mesma forma essa comparação que os planetas estão girando em torno do Sol. Isso chama-se analogia, uma comparação que eu estou fazendo de figuras, de objetos. Como também posso fazer uma comparação de um automóvel com o ser humano. O ser humano precisa de alimentos para sobreviver. O automóvel precisa de combustível. O ser humano precisa de água para sobreviver. O automóvel também precisa de água para não fundir o motor. O ser humano precisa de sangue para sobreviver. O automóvel precisa de óleo, né? Senão ele vai fundir o motor também. As peças dele precisam de óleo, senão há um desgaste muito rápido. O ser humano precisa do batimento do coração. O automóvel precisa da bateria, né? Como se fosse o coração do automóvel. O ser humano precisa de pernas para se locomover. O automóvel, ele tem os pneus. O ser humano, ele precisa de cérebro para pensar. O automóvel tem um módulo. O módulo é um sistema de um computadorzinho que tem no carro, que ele consegue registrar tudo o que acontece no carro, todos os problemas do carro, ele consegue detectar e avisar. É o módulo, é responsável por grande parte do funcionamento do automóvel. O ser humano tem os olhos, os carros, eles têm os faróis. Então, é uma analogia que eu estou fazendo entre o automóvel e o ser humano, ok? Então, aí nós temos aí, dentro desse campo de organizar a pensar, nós temos a dedução, que é um raciocínio lógico que vai do plural, ou do global para o singular. Temos a indução, que é o contrário, vai do singular para o plural. Temos a análise, que nós fazemos sempre não diferenciarmos o objeto de pesquisa que nós estamos tendo, não fazer uma confusão, uma mistura entre eles, eu tenho que saber separar logicamente cada um deles para eu poder pesquisar. Temos a síntese, que é mais do que um resumo, na síntese você fala tudo aquilo que você queria falar em uma frase só, tudo aquilo que você queria investigar em uma frase só. E temos aí a analogia, que é a comparação de um objeto, de um sistema com outro, ok? Então é isso, pessoal. Queria agradecer a vocês pelo tempo que nós estamos aqui, pela atenção de todos vocês. Aguardo vocês numa próxima aula de filosofia e desejar para vocês bons estudos. Tchau, pessoal. Até a próxima.